Quem escreveu a Bíblia? Esse foi o nosso primeiro estudo. Os profetas escreveram a Bíblia, lembra? Eles foram inspirados por Deus. E muitas vezes tinham sonhos e visões. E escreviam o que Deus pedia. Mas existe uma parte da Bíblia. Então, só voltando um pouquinho, então a Bíblia foi escrita por homens, mas homens santos e inspirados por Deus. Mas existe uma parte da Bíblia que não foi escrita por homens. Um pedacinho da Bíblia que o próprio Deus escreveu. Alguém sabe qual é esse pedacinho? Os 10 mandamentos. Aê, Janaína. Isso aí, Sandra. Exatamente. Esse vai ser o assunto desta noite. Esse tema, os 10 mandamentos, eles são tão assim relevantes na Bíblia. Já foi feito filme, né, sobre os 10 mandamentos, novela, tal. Mas isso é tão importante na Bíblia que Deus ele não falou assim para Moisés, Moisés, escreve. Ou algum outro profeta. Não, ele escreveu e entregou pronto, tá? E é disso que nós vamos falar hoje. Deixa eu achar aqui o slide, que eu acho que eu não deixei de novo preparadinho. Só um minutinho. Pronto. Os 10 mandamentos. Olha que interessante. Os 10 mandamentos foram escritos em tábuas. A Bíblia chama de tábua, mas tábua de pedra. Tá bom? Escritos na pedra. 4 mandamentos de um lado, 6 do outro. Os 4 primeiros mandamentos se referem ao nosso relacionamento com Deus. Você vai perceber hoje. Os 4 se referem ao nosso relacionamento com Deus. É um relacionamento na vertical, nós e Deus. Os outros 6 que estão na outra tábua são mandamentos de relações humanas, como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Estão todos me ouvindo aí ou está travado? Está ouvindo? Então tá, eu ouvi alguém paradinho, achei que tinha travado a imagem. Então, os outros 6 mandamentos, eles se referem aos nossos relacionamentos interpessoais. Vocês vão perceber. Então, ele é na horizontal. Ser humano com ser humano. O que Deus espera dos nossos relacionamentos. Quando eu iniciei o curso de Direito, um professor disse que o resumo de todas as leis, né, na verdade, a síntese de todas as leis são os 10 mandamentos. Todas as nações civilizadas, elas têm leis que, no fundo, se baseiam nesses 10. Tá? Se a humanidade obedecesse esses 10 mandamentos, nós não precisaríamos de tantas leis como existe no Brasil. O Brasil tem tanta lei que eu duvido que exista uma pessoa que conheça todas as leis do Brasil. Tá? Só o Código Civil tem mais de 1000 artigos, o Código Penal mais de 300, depois cada um desses tem o Código de Processo Civil, existem leis específicas de matéria tributária, matéria previdenciária, sabe? Trabalhista. Por isso que existem advogados em cada um dos seus ramos, cada um. Não dá para uma pessoa só conhecer tudo. Tanta lei que existe no Brasil. E a maior parte dos países é assim também. No Brasil é um exagero, Mas a maior parte dos países também tem muitas leis, tá bom? Mas, se nós obedecêssemos essas 10, se fosse estabelecido um país, essas 10 leis, vocês vão ver que daria tudo certo, tá bom? Os 10 mandamentos de Deus. Imagine só como seria uma sociedade se não tivesse leis. Tá? As leis estão aí para reger exatamente, dizer os limites, dizer o que eu posso fazer, o que eu não posso, tá bom? Imagine que você vai de Olímpia a São José do Rio Preto. Para quem não mora aqui em Olímpia, São José do Rio Preto fica a 50 quilômetros de Olímpia, tá? Hoje eu fui e voltei para Rio Preto. Imagine que eu vou para São José do Rio Preto e não existem leis de trânsito, tá? Sem leis. Imagina uma sociedade sem leis. Vira e mexe, aparecem algumas pessoas pregando que a gente tinha que viver sem lei, né? Imagine uma sociedade sem lei nenhuma, o trânsito sem lei. Então, eu vou de Olímpia para São José do Rio Preto. Mas aí, a lei não me diz qual é a velocidade que eu posso ir. Ou seja, posso ir qualquer velocidade. A lei não diz também
se eu tenho que andar do lado direito ou do lado esquerdo, porque não tem lei de trânsito. E imagine só, será que eu vou conseguir chegar tranquilo lá em São José do Preto? Carro indo, carro vindo, e cada um do seu lado, e desviando um do outro. Então, para que serve a lei? A lei é para me proteger, tá bom? A lei está aí para a nossa proteção, para estabelecer as nossas relações sociais e nos proteger, tá joia? E, do mesmo jeito, a criação de Deus possui leis. Se você já quiser encontrando, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 31. Deus não nos deixou abandonados sem nenhuma regra, tá? Moral de conduta. Muito pelo contrário, ele criou os 10 mandamentos. Só que não só nisso. Pense no seguinte, Deus criou para a natureza as leis da física. Olha que legal. Existem leis imutáveis de física. Tá? Uma série de leis aí fantásticas. Então, na natureza existem leis. Nós estudamos no estudo passado, quem não fez, eu sugiro que assista, né? Estudamos sobre leis de saúde. Gente, o nosso corpo é regido por leis. Tá? Eu vou colher aquilo que eu plantar, que eu colocar para dentro, né? Então, eu tenho que comer coisas boas se eu quero ter saúde. Eu tenho que dormir cedo, lembra? Eu tenho que fazer exercício, eu tenho que cultivar a minha saúde, porque eu sou regido por leis de saúde. Agora, as relações humanas também. As relações humanas e nossa com Deus também é regida por lei, como nós vamos ver hoje. Então, vamos ver já esse texto aqui. Quem escreveu a lei de Deus? Eu já dei essa resposta, né? Mas nós vamos conferir na Bíblia. Alguém poderia fazer a leitura de Êxodo 31, 18? Eu faço. Êxodo. Ok, Janaína, pode ler. Quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele as 2 placas de pedra, onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. Olha que interessante. O texto da Janaína diz, o próprio Deus havia escrito os mandamentos. A minha diz até mais legal. Dessa vez eu vou preferir a minha, Janaína. Fala assim, ó. E tendo acabado de falar com ele no monte, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho. Tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Essa expressão que não traz na sua, Janaína. Escrito pelo dedo de Deus. Olha que coisa curiosa. O próprio Deus escreveu na pedra. Lindo isso daqui, né? Lindo. Por que é escrito em pedra? Escrito em pedra é sinal de perpetuidade, tá bom? É sinal de durabilidade, perpetuidade, imutabilidade. Vamos lá. Agora é Êxodo 32, 16. Vou pedir para a Janaína mesmo aproveitar. 32, 16, Janaína, de Êxodo. Mesma folha aí. Tá. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Olha que interessante, a minha diz assim, as tábuas eram obra de Deus, olha. E diz mais, também a escritura era a mesma escritura de Deus, escrita nas tábuas. Eu fiquei muito curioso aqui para saber como é a letra de Deus, você não fica curioso? Na verdade, a escrita é completamente diferente da nossa, tá? É lá naquele hebraico antigo, né? A gente não entender nada se pegasse aqui o original das tábuas da lei. Pergunta, vamos ver se você é um bom aluno. Onde é que está esse original das leis de Deus? Eu vou até fechar aqui. Eu quero ver se alguém me responder, hein? Essa lei que Deus escreveu e estava escrita com o dedo de Deus, escrita em tábuas de pedra, onde ela era guardada em Israel? Na Arca de A Noé. Arca da Aliança. Na Arca da Aliança. Sandra, você foi muito bem, só errou, trocou Noé por Moisés, né? Arca da Aliança, exatamente, tá? Essas tábuas eram sagradas e ficavam ali no lugar santíssimo do santuário, dentro da arca da aliança, né? Por isso que era chamada também a arca ali a arca que guardava a aliança, né? Muito bem lembrar, é isso daí. Então vamos lá, nós vamos conhecer hoje esses 10 mandamentos. Está preparado? Está preparado para ler a lei de Deus? Êxodo 20. Meu amigo, minha amiga, segure na cadeira para você ler o que Deus escreveu com o seu próprio dedo.
Você vai ver o tamanho da sabedoria divina, tá? Êxodo capítulo 20, no verso 1 ao 3, está o primeiro mandamento, tá? Êxodo 20, verso 1 ao 3. Alguém gostaria de ler? Posso ler? Pode, Marisa. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Muito bem. Olha o que diz o verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então, esse primeiro mandamento, Deus está dizendo que ninguém pode ser colocado no lugar de Deus. Existe um lugarzinho no nosso coração que ele deve ser unicamente de Deus. Há um texto do livro de Eclesiastes que diz que Deus colocou no nosso coração o desejo da eternidade, né? E esse lugarzinho só pode ser preenchido por Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, você pode ganhar o mundo inteiro. Você pode conseguir a fama do mundo inteiro. Vai ter um pedacinho vazio no coração se não for preenchido por Deus, tá? E esse pedacinho, na verdade, se torna um pedação. Por isso é que muitas pessoas conseguem tudo, mas você vai ver e fica lá faltando ainda. Precisa ser preenchido por Deus, tá? E Deus, ele não admite ser rivalizado com o outro, né? Você ter dois deuses no seu coração. Não. Não terás outros deuses diante de mim. E esse verso aqui, ele é amplo, tá? Eu posso colocar outros deuses no lugar de Deus. Assim, um ídolo, tá bom? Uma pessoa famosa que eu idolatro aquela pessoa, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Deus deve estar acima de tudo, tá bom? É isso que diz esse mandamento. Vamos seguir? Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Olha aí, ó. Agora vamos para o próximo. Segundo mandamento. Êxodo 20, versos 4 até o 6. Marisa, pode ler? Isso, libera o som, Marisa. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorará, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Muito bem, Marisa. Olha, esse mandamento também começa com a palavra não. Você vai perceber que a maior parte dos mandamentos inicia com a palavra não, tá bom? Somente 2 mandamentos não iniciam com essa expressão. E o não é um limitador, tá? Está nos limitando, está falando para você não fazer alguma coisa. O primeiro mandamento foi não farás para ti, foi não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Proibição de mandamento. Posso fazer uma colocação, Lecelto? Pode. Só te interrompendo um pouquinho. Você evangelizou tão bem na minha vida que foi a partir desses 10 mandamentos que você passou para mim, eu nunca mais adorei ídolos. Amém. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha no que... É só isso, Sandra? Só bem. Feliz mesmo, de verdade. A palavra não, deixa eu falar um pouquinho sobre a palavra não. A palavra não é proteção, gente, tá bom? Ele está aí para nos proteger de não cometer alguma coisa errada, tá? A palavra mais importante que tem, tem estudo sobre isso, é bem legal, é o não um limitador, mas para a sua proteção, tá? Então, aqui diz, não farás para ti imagem de escultura. Ah, mas se eu quiser fazer uma imagem de alguém que está no céu, diz o texto, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E diz mais, verso 5, não as adorarás,
se curvar diante de uma imagem, jamais, diz o texto. Nem lhes darás culto, jamais colocar uma imagem e fazer um culto para a imagem. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Olha, isso aqui é lindo. Deus diz, olha, eu sou o Senhor de vocês. Não precisa de uma imagem. Eu sou o Senhor teu Deus. E aqui diz, eu sou um Deus zeloso. Eu cuido de você, não precisa se preocupar com mais nada. Tá? Que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu tenho um amigo, e um dia conversando com ele sobre esse assunto, um amigo muito querido, advogado, e ele falou assim, Eliselton, mas nós não adoramos imagens. Eu falei, mas como assim? Eu já vi as pessoas rezando para a imagem, tocando nos pés da imagem, fazendo promessa para a imagem. Como é que não adora? Eu falei, não, a gente venera a imagem. A gente venera. Eu falei, mas o que é venerar? A gente só respeita. Como eu entendi que ele tentou justificar, mas não é isso na prática que acontece. As pessoas adoram as imagens, tá? Oram para a imagem, choram nos pés da imagem, fazem um culto para a imagem, né? Levam assim nos ombros. Mas ainda que fosse só para venerar e respeitar a memória, o texto diz assim, ó, não farás para ti imagem de escultura. O que quer dizer isso? É para não fazer. Não somente não adorar, como nem sequer fazer. Tá bom, gente? Eu sempre dou esse estudo com muito, assim, cuidado, porque longe de mim apontar o dedo para alguém, tá? Ou alguma atitude. Estou falando do que diz o mandamento de Deus, e a gente não pode fugir das letras sagradas, das sagradas escrituras. Isso, se tem uma coisa clara na Bíblia, é que você não pode adorar imagens. Quer ver? Ó, marca a sua Bíblia aí, se a sua Bíblia tiver alguma fitinha, deixa marcado aqui em Êxodo 20, que é onde estão os 10 mandamentos. Nós vamos ver alguns outros versos. Abre no Salmo 115. Salmo 115. O grande laço, o grande engano que o povo de Israel corria riscos de cair, e algumas vezes caíram, era exatamente na adoração de imagens. Imagens de Baal, diz a Bíblia, né? Imagens de esculturas que eles colocavam nas montanhas, e a multidão ia lá adorar, e muitas vezes Israel caiu nisso daí. Então Deus alertou em diversos lugares que não era para adorar imagens. A adoração de imagem é um costume pagão. Nunca foi um costume cristão, sempre um costume pagão, tá? Salmo 115, versos 4 até o 8. Eu vou fazer a leitura. Salmo 115, versos 4 até o 8. Diz assim: prata e ouro são os ídolos deles. Tem boca e não falam. Olha, está descrevendo o ídolo, né? A imagem. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Tá? Aqui está falando exatamente da adoração de ídolos. Uma imagem não fala, uma imagem não tem poder para nada, nada. Uma imagem sozinha, se bater um vento e ela cai, ela quebra. Tá bom? Então, é assim, na Bíblia, é uma incoerência adorar imagem. Abra agora, vamos pular a 1 Coríntios, que é um pouquinho mais difícil de achar, depois você pode ler. Vamos para Isaías. Isaías tem um texto fantástico, é um pouquinho para frente. Você está em Salmos, só virar algumas páginas, você vai chegar em Isaías 44. Isaías capítulo 44, versos 14 até o 20. Enquanto você vai achando, eu vou te contar o que está escrito aqui. Aqui vai descrevendo um homem que vai numa floresta, corta uma árvore. Desta árvore, ele faz várias coisas. Ele usa uma madeira para uma coisa, ele usa um pedaço da madeira para fazer uma fogueira, e de um determinado pedaço da madeira, ele vai lá e faz um ídolo. Então, adora esse pedaço de madeira. E a Bíblia está mostrando aqui como é incoerente isso, tá? Quer ver? Isaías 44, versos 14 até o 20, eu vou ler. Um homem corta para si cedros. Cedros é uma árvore. Toma um cipreste ou um carvalho, árvores, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores
servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa, farta-se. Também se aquenta e diz, já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto, faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Olha só. Nada sabem, agora ela vai falar sobre a imagem, nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender, nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade queimei e cozi sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? Você vê, ele está descrevendo aqui a incoerência de fazer um ídolo, que da própria mesma árvore que você faz um fogo, você faz um ídolo, e a pessoa fica tão iludida. O laço dos ídolos, porque a pessoa pode ver ali o ídolo, ele é tão grande que fala aqui que ele não cai em si, ele não consegue perceber que aquilo ele está num engano, tá? Então é muito perigoso a adoração de imagens, a transgressão da lei de Deus, o segundo mandamento, tá bom? Vamos para o... esse assunto é legal. Mas e um anjo? Será que eu posso adorar um anjo? Olha, um anjo, hein? Nem é uma imagem, um anjo mesmo. Abre lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse no capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, versos 8 e 9. Aqui vai nos contar... Você pulou Coríntios? Apocalipse. Mas tá Também bem. Coríntios. Eu pulei o Coríntios, só para a gente ganhar um tempinho. Depois vocês podem ler. Lá, o Coríntios é um texto bem pequeno que fala fugir da idolatria. Manda a gente fugir da idolatria. Tá? Apocalipse 22, 8 e 9. Aqui em Apocalipse, João esteve na presença de um anjo. Imagine você se um anjo aparecer para você. Né? Um anjo, na Bíblia, quando ele aparece para alguém, a pessoa fica assustada. Alguns até caem. Bom? Porque um anjo apareceu. Mas olha o que aconteceu. Ô, Vitor, quer arriscar a leitura? Não, não. Então tá bom. Algum voluntário aí? Apocalipse 22, 8 e 9. Algum voluntário? Eu leio, Eliseu. Ótimo. Selene? Isso, Ótimo, Selene. Lê para nós 22, 8 e 9. tá. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostei-me para adorar ante os pés do anjo, que me mostrava estas coisas. E disse-me, olha que não faças, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardará as palavras deste livro. Adora a Deus. Muito bem, Selene. Se você se concentrou na leitura, o verso 8 diz, ó, eu, João, eu vi e ouvi essas coisas, e eu me prostrei diante do anjo que me mostrou tudo isso para adorá-lo. João quis adorar o anjo era magnífico, e ele foi adorar o anjo, se prostrou. O anjo, então, dá a resposta no verso 9. Vê, não faças isso, o anjo diz. Eu sou o conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora quem? A Deus. Na Bíblia, adoração é somente para Deus. O anjo está falando. Gente, é um anjo falando. Há pessoas que adoram a imagem de seres humanos. Nós estamos falando aqui de um anjo, sem pecado, tá? E poderoso. E o anjo diz, não, olha, eu sou o conservo teu. Sabe o que quer dizer isso? Eu sou igual a você, criado por Deus. Criado.
Muito embora os anjos sejam superiores a nós, a Bíblia diz isso, tá bom? Um dia nós podemos fazer um estudo sobre os anjos, mas eles também são criados, criaturas. Por isso ele fala, eu sou conservo teu, eu sou um servo igual a você. Adora somente a Deus, tá? Agora vamos para o terceiro mandamento? Volta lá para Êxodo. Êxodo no capítulo 20. Acho que é a Marisa que está lendo os mandamentos, né, Marisa? Vou continuar aproveitando a sua leitura. Êxodo, capítulo 20. Se você foi atento, você marcou aí, hein? Colocou uma folhinha aí, Êxodo 20. Agora no verso 7, esse é o terceiro mandamento. Pode ler para nós, Marisa. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Muito bem. Esse mandamento diz assim, não tomar o nome do Senhor em vão. Agora eu vou querer a participação de vocês. O que é tomar o nome de Deus em vão? Alguém teria uma opinião? Esse é mandamento, e o terceiro, ó, não tomar o nome de Deus em vão. O que seria isso? É ficar chamando a Deus sem necessidades. Exatamente. Em vão quer dizer à toa, não é, Marisa? À toa. Entenda o seguinte, o nome representa a pessoa. Quando você está ali conversando com uma amiga sua, né? E fala assim, olha, o Eliseu, tal, você está falando de uma pessoa. O meu nome foi citado, está se referindo à pessoa do Eliseu. Quando você fala o nome de Deus, está referindo à pessoa de Deus. E Deus é sagrado, e o seu nome é sagrado, tá? Então, eu não posso falar o nome de Deus em vão. Agora, eu posso falar, eu estou aqui, tive um problema, Senhor, me livre? Claro, não só pode como deve. Tá? Isso não é em vão é à toa. Em vão também é usar o nome de Deus em piadas. Joia, por favor, fuja disso. Não caia nessa, não. Olha, Deus é tão bom com a gente. Ele nos ama, mas ele é poderoso, ele é santo. E tem gente que conta piada, fulano morreu, foi lá, conversou com Deus, não sei o quê. Foge disso, tá? O mandamento está falando para não usar o nome de Deus em vão, então não caia nessa. Respeite o nome de Deus. Eu lembro que teve uma personagem muito famosa que falava assim, o cara lá de cima, vocês lembram? Quem lembra dessa expressão? Alguém que falava, o cara lá de cima. Põe a mão assim, você que ouviu essa expressão. Eu sei quem que é. Eu sei quem que é. Eu sei quem que é. Xuxa. Isso é coisa de... Xuxa. Xuxa, isso é coisa de quem... Ô, Cláudio, você tem jeito de quem foi um baixinho da Xuxa, hein? Não, foi não. Exatamente, gente, eu tinha revolta nisso aí. Não é legal, gente. Por favor, o cara lá de cima, o cara, nenhum ou outro eu devo ficar chamando, o cara, já é um negócio meio assim, poxa, eu vou me referir a Deus, né? Longe disso, tá bom? Reverência na pessoa de Deus, respeito à pessoa de Deus, tá? Tão grandiosa, né? A gente não faz nem ideia. Bom, então vamos seguir. Respeito com o nome de Deus é o que pede o terceiro mandamento. Quarto mandamento, Êxodo 20, capítulo 20, versos 8 até o 11. Vou pedir para a Marisa ler para nós. Posso ler? Pode, Marisa. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás de toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas adentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo o que neles há. Ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Muito bem, Marisa. Este é o quarto mandamento. Talvez seja a primeira vez que alguns de vocês leem este mandamento, tá? Este mandamento ele é tão importante que todos são importantes, mas nos dias atuais, nós vamos fazer um estudo somente sobre ele. Vai ter um dia que nós vamos falar somente sobre o quarto mandamento. Mas eu quero destacar algumas coisas aqui. Primeiro que ele é um daqueles mandamentos que começa de forma diferente. Ele não começa com não, ele começa com lembra-te, lembra-te. Parece que Deus estava olhando para o futuro
e sabendo que a humanidade iria se esquecer desse dia, tá? Esquecer desse mandamento. O curioso é que o mandamento que Deus falou para se lembrar é o mandamento mais esquecido. Mas no finalzinho, mais do verso, diz o motivo. Ele diz assim, porque eu e você devemos descansar no sábado. Diz assim no verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia Deus fez 3 coisas, o próprio Deus. E ao 7º dia, está no verso 11, Deus descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, tá bom? Aí eu vou explicar para vocês no estudo específico, quer dizer estas 3 expressões, tá? Do dia de sábado, que o Senhor descansou, abençoou e santificou. Tá joia? Mas eu vou guardar mais detalhes para o estudo específico. Vamos para o 5º mandamento? Opa, esse aqui é um texto que eu copiei. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás trabalho algum. Vamos para o 5º mandamento? O 5º mandamento é o segundo daqueles que também não começa com a expressão não, tá? Está em Êxodo 20, versículo 12. Pode ler para nós, Marisa? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, e que o Senhor teu Deus te dá. Que legal, gente. Que coisa linda. Lembram que eu falei que os 4 primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus? E os últimos 6, relacionamento entre nós, seres humanos? Então, quais foram os 4 primeiros? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, e o 4, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Agora, no 5º, já começa uma nova sessão, que é relacionamento entre seres humanos. E a primeira coisa, o primeiro destaque que Deus dá é para a família. Família. Olha que coisa linda. Deus diz, honra a teu pai e a tua mãe. Honra a teu pai e tua mãe. Eu vou até baixar aqui e perguntar o que é honrar o pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? Respeitar, não responder. Exatamente. Respeitar, né? Respeitar, como você disse. Sabe? Obedecer. Sim. Honrar o pai e mãe também é quando você, nos seus atos da sua vida particular, em sociedade, você ser honesto, você ser correto, você está honrando o seu pai e sua mãe. Aquele lá é o filho da fulana, filho da ciclana. Você está honrando o nome do seu pai e da sua mãe. Gente, olha que coisa fantástica. Deus aqui está pensando na família. O bem maior, o bem mais importante da sociedade. Eu até coloquei uma imagem aqui para vocês verem, olha. A base de tudo. Me diga a verdade, a família é ou não é a base de tudo? Tá bom? Sabe, a gente tinha que ter um cuidado, falo bastante disso, né? Falo de casais, falo de família, porque a gente tinha que cuidar melhor da nossa família. Tá bom? Cuidar bem, porque isso aqui é a base da sociedade. Os seus filhos, se o casal se der bem, você vai ter filhos mais confiantes, filhos com menor chance de ter problemas no futuro, problemas emocionais, sabe? Cuidar bem da família, zelar pelo casamento. E você que é filho, e todos nós somos filhos, né? Honrar teu pai e mãe. Ah, mas meu pai não foi muito bom comigo. Obedeça o mandamento. Obedeça o mandamento. Honrar pai e mãe. Quando você honra o seu pai e sua mãe, você obedece, você cuida deles, você está obedecendo a Deus, tá bom? Aí, faça você diferente, né? Essa é a base de tudo, né? A família. Deus está cuidando, olhando para a família. Não é lindo isso daqui, gente? Olha só, se a gente meditasse mais, né? E esse é o primeiro mandamento aqui que diz, e tem uma promessa nesse mandamento, né? Se você honrar seu pai e sua mãe, tem uma promessa para você. O Senhor vai prolongar os seus dias na terra, tá bom? Então, um apelo para você, seja um bom filho, tá? Seja um bom filho. Hoje em dia, os nossos pais têm aposentadoria, né? Sabe que no passado não existia previdência.
Tá bom? Não existe. E aí, como é que os pais sobreviviam sem previdência? Envelheciam? Os filhos que cuidavam deles. Eram os filhos, tá? Então é isso aí. Vamos honrar o pai e mãe. Vamos fazer diferente do que essa sociedade tem feito hoje em dia. Tá bom? Vamos lá. 6º mandamento. Marisa, lê para nós, Êxodo 20, verso 13. Não matarás. Opa, olha que mandamento pequenininho. Não matarás. Simples e direto. Não tirar a vida. Não matarás. Eu pergunto, esse mandamento, quando Deus diz assim, não matarás, quem que ele está protegendo? Esse é um mandamento que está trazendo proibição ou proteção? Proibição ou proteção? Né? Ele traz uma proibição de você tirar a vida das pessoas, mas ele também está te protegendo, porque não é para ninguém tirar a sua vida também, percebe? A vida é algo sagrado, né? E você não pode tirar a vida de ninguém, e ninguém também pode tirar a sua, tá? Ninguém tem esse direito. Então, não matarás, tá bom? Nós temos que tomar muito cuidado, há várias interpretações aqui desse mandamento, no sentido de que eu não tenho o direito nem mesmo de ficar matando a pessoa aos poucos com os meus maus comentários, com as minhas, sabe, fazendo mal para as pessoas. Eu tenho que tomar muito cuidado e não prejudicar as pessoas. Para Deus, o ser humano é o que há de mais importante, tá bom? Feito, criado, à imagem e semelhança do Criador. Então, muito cuidado, né? Vamos zelar pela vida humana. Fazer de tudo para que as pessoas ao nosso redor se sintam bem, não se sintam mal, tá bom? Eu sei que aqui não tem nenhum assassino, né? Mas é mandamento do Senhor, viu? A vida é sagrada, não matarás. Vamos pro próximo? 7º mandamento. Qual será o 7º mandamento, hein? Êxodo 20, verso 14. Marisa. Não adulterarás. Opa! Isso é mandamento? Não adulterarás, meu amigo. É isso mesmo, é proibido. Mandamento. Não preciso nem explicar o que é adultério, né? Uma curiosidade para você. Sabia que num passado recente, adultério era crime? Sabia ou não? Era crime. Se você chegasse em casa, pegasse o maridão no fato, você podia ir na delegacia e fazer um inquérito, ele ia responder um processo criminal, tá? Isso, os adultérios foram crescendo tanto, isso foi ficando normal na sociedade, essa lei foi revogada, e hoje parece que a coisa mais comum que tem é o tal do adultério, né? Filmes, novelas aparecem lá, tudo de forma bem explícita, parece até que quem adultera é mais feliz, quem não adultera é bobo. Por favor, acredite na Bíblia Sagrada, acredite em Deus, tá bom? Não carregue traumas para a sua vida, não caia nessa, né? Há quem pense que a graminha do outro é sempre mais verdinha, né? Não tem nada disso, é um laço do inimigo, tal do adultério, tá bom? Destrói o casamento, e nós falamos de novo, família, destruição da família, e Deus, quem estabeleceu o casamento foi Deus. Uma vez alguém falou, quem que criou essa história de casamento? Foi o próprio Deus. Criou Adão e Eva e disse para eles, sede felizes, sede fecundos, multiplicai-vos. Aquilo que Deus uniu, não separa o homem, e agora que vocês se casaram, vocês se tornam uma só carne. O casamento é uma aliança de um homem, uma mulher e Deus. Olha. Vira quase que eu ia falar uma trindade, né? Mas é a semelhança da trindade, né? 3 pessoas que devem se fundir ali. Deus tem que estar presente no casamento, tá? Esse é o segredo para ele dar certo, tá bom? Vamos lá. Então, não adulterarás é o 7º mandamento. 8º mandamento. Marisa. Não furtarás. Não furtarás. Vocês estão percebendo que Deus ele está cuidando de todos os aspectos das relações humanas de forma bem direta, né? Cuidou aí da família, da proteção à vida, do casamento. Agora está cuidando do patrimônio. Do patrimônio. Não furtarás. O que é furtar, gente? O que é furtar?
Roubar? Oh, eu acho muito legal quando eu dou esse estudo aí, o pessoal fala, furtar é roubar. E, de fato, está correto. Seria pegar o que não é seu, né? Sem autorização da outra pessoa. Mas é que existe uma diferença entre furtar e roubar. O que é furtar? Furtar é você subtrair uma coisa alheia de outra pessoa sem uso de violência ou grave ameaça. Então, aqui ninguém está vendo, aqui nessa mesa tem uma bombinha de encher bola, ó. Compramos hoje para as meninas. Eu põe no bolso e levo para casa. Eu furtei. Isso é um furto. Agora, o que é um roubo? Minha filha está lá com a bombinha enchendo o pneu, eu pego uma arma, alguma coisa, ameaço ela, falo, me dá essa bombinha para mim. Uma pessoa que usa de violência ou ameaça, isso é roubo. Entendeu a diferença, Vitor? Furto é sem violência e ameaça. Roubo com violência e com ameaça. Tá? Mas aqui no mandamento está tudo incluído. Porque a ideia é não pegar o que é do outro. Olha só, Deus está protegendo a propriedade. O que é seu é seu. O que é meu é meu. Acabou. Nasce essa história de pegar o que é do outro. Olha, isso é bíblico, é proibido. Tá bom? Fica contente com o que você tem. Quer ter alguma coisa que você não tem? Trabalhe, guarde dinheirinho, vai conquistar. Essa é a ideia, tá? Não, nada de tomar o que é do outro. Proteção do patrimônio. Tá vendo como a lei de Deus ela é completa, né? Ela está abarcando todas as áreas das relações humanas. Vamos lá. 9º mandamento. Está em Êxodo 20, verso 16. Marisa? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Muito bem. A proibição de falso testemunho, tá? Nunca fale de alguém algo que você não tem certeza. Muito cuidado. Hoje em dia, tantos problemas têm surgido por espalhar fofocas, nem coisas de redes sociais, né? Não, cuidado, a gente pode destruir a reputação de alguém. E muitas vezes injustamente. Então, cuidado, Deus está prezando por isso. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Tá joia? Preze pela reputação do outro. Hoje em dia está muito fácil de destruir a reputação das pessoas. Então, vamos tomar cuidado com isso, tá? Último mandamento, 10º, Êxodo 20, 17. Pode ler? Pode. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Olha aí que legal. O último mandamento é não cobiçarás, tá? A cobiça é a raiz de todos os males, né? Você cobiçar o que é do outro. Aqui fala para não cobiçar a casa, não cobiçar a mulher, não cobiçar o servo, não a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertence ao próximo. Observe que interessante, nós vimos agora há pouco que não pode furtar, pegar o que é do outro. E nem pode adulterar, sair com a pessoa que é de outra, né, que está comprometida com outra. Agora aqui, o texto vai além, você não pode nem cobiçar. O que é cobiçar, gente? O que é cobiçar? Invejar. Aquilo que é do outro. Invejar. Isso É aí querer de- ter aquilo que tem. Querer ter aquilo que você não tem e que o outro tem. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo agora. Imagine um rapaz solteiro. Um rapaz solteiro, e ele vai na casa de um amigo, uma pessoa que ele admira. No trabalho, na igreja, na escola, uma pessoa que ele admira, ele vai na casa da pessoa e ele vê que aquele amigo dele tem um excelente casamento, se dá muito bem com a esposa. Então, ele vai embora de casa, da casa do seu amigo, e fala assim, olha, um dia eu quero ter uma esposa igual esse meu amigo tem. Ele está cobiçando? Eu quero ter um casamento igual esse meu amigo tem. Ele está cobiçando? Não. Quem falou? Sim, para mim Sandra é falou sim. sim. Eu acredito que não. Ô, Não, Cláudio, eu vou dar ele não outro tá exemplo agora, desejando. Cláudio. Hã?
Ó, o Ocimar Duarte falou que não também. Eu acho que sim. Eu acredito que sim, sabe o que, Eliselton? Porque ele tá vendo a família do outro como que é, ele fala, nossa, o dia que eu casar, eu quero ter uma mulher igual aquela. Então, ele está cobiçando a mulher do amigo. Eu penso assim, né? Eu Veja acho só. que não. Muito Não. bem. Tá dividido, tá legal. Ó, deixa eu explicar para ver se vocês entendem certinho, para não ficar dúvida sobre o que é cobiçar ou não, tá bom? Cobiçar é você querer ter exatamente o do próximo, aquilo que está na posse do próximo. Se você vê alguém que tem uma família feliz, um casamento feliz, e fala, poxa, eu quero ter um casamento igual a esse, isso não é cobiça, tá? Isso na verdade, está admirando uma coisa boa. Cobiça seria se ele cobiçasse a mulher daquele, olha, essa mulher, me encantou, eu quero ela. Ele está cobiçando. Mesmo ele não ter feito nenhum ato, na cabeça dele está cobiçando. Mas ele não cobiçou aquela mulher. Ele falou, eu quero uma esposa que seja como ela. Eu quero ter uma pessoa que seja assim, seja assado. Perceberam a diferença? Então, outro exemplo. Eu estou numa empresa e tem um amigo que é melhor que eu, está num cargo acima, tá? E eu falo, puxa vida, esse meu amigo é tão inteligente. Eu vou começar a imitá-lo, eu quero crescer na vida igual ele cresceu. E eu começo a me esforçar por isso. Eu estou cobiçando? Não, você está... Não. Estou vendo um bom exemplo. Estou vendo um bom exemplo, estou tentando imitar um bom exemplo. Agora, como é que a cobiça, gente, ela é doentia, tá? A pessoa quer o cargo eu quero o cargo desse meu amigo. Aí eu vou fazer de tudo para ter o cargo desse meu amigo. Eu quero essa função. É diferente de eu admirar pessoas. Por exemplo, eu posso admirar um cristão, uma pessoa que é religiosa, e falar, poxa, eu quero ser como ele, percebe? Eu quero ter uma família como a dele, tá bom? Então, cobiça é algo que você deseja ter o que está na posse do outro. Você quer aquela mulher, você quer o carro dele, você quer, percebe a diferença? Agora, eu querer imitar uma pessoa que tenha boas qualidades, não tem nada de errado com isso. Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso? Eu, Eliselton, vou falar um pouquinho agora. Então, exatamente, né? A pessoa querer admirar outra pessoa, imitar, nos lembra o quê? O que Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não é? Isso não é cobiça, isso é a gente querer imitar a pessoa para cada vez melhor, né? Para a gente ser melhor. Então, isso não é cobiça. Agora, vamos pegar esses mesmos exemplos e vamos transformar em cobiça. Aquele amigo foi na casa do seu amigo e volta para casa e a mulher do amigo não sai da cabeça. Aí sim, aí é cobiça. Desejando, está cobiçando. Ele não cometeu o ato, mas já tá quebrando o mandamento. Então, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar para não fazer essas confusões. Ele fica lá desejando, já te passo a palavra, Vitor. No caso do emprego, ele fica pensando uma forma de puxar o tapete. Ele está cobiçando o cara, tá? Então, essas as diferenças que a gente tem que entender. Fala, Vitor. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu queria ter um carro igual a do Elisel, supondo. Não sei o carro que o senhor tem. Aí, supondo que é um Cruz. Eu quero ter um carro igual do Elisel, um Cruz. Eu vou e compro um Cruz. Tem muita gente que fala que é inveja. Você entendeu? Isso também. Então, tem que tomar cuidado se isso fica preso na cabeça. Agora, você achar um carro bonito, não tem problema, tá? Você admirar alguma coisa de alguém, né? E desde que você não queira tomar ou coisa parecida, eu, sinceramente, não vejo problema, tá bom? Agora, isso também não pode entrar na sua cabeça e virar aquela coisa doentia, desejando, aí você está cobiçando, cuidado, já está tomando conta da sua mente, tá bom? Vamos passar? É sempre só para fazer essas observações aqui do que seria a cobiça ou não. Então, proibição de cobiça, gente. Tomem cuidado. Nada de ficar desejando o que é do próximo e deixar a mente ser tomada por essas ambições bobas, né? Vamos lá. Rapidamente, Jesus confirmou a validade dos mandamentos. Então,
Bom, será que nos dias de Jesus os mandamentos estavam em vigor? Será que Jesus aboliu os mandamentos? Dá uma olhadinha lá em Mateus capítulo 19. Mateus, ali no Novo Testamento. Então, você viu como os mandamentos, eles são bonitos, gente. Uma pessoa que observa os 10 mandamentos, ela é feliz, certo? Ela está andando de acordo com a vontade de Deus. É abençoada a pessoa que obedece os mandamentos, né? Mateus capítulo 19, verso 17. Há pessoas que pensam que Jesus aboliu os mandamentos, né? Imagine só, se Jesus aboliu os mandamentos, então agora pode adulterar? Não é? E está nos mandamentos. Então, isso não é correto, tá joia? Observe em Mateus capítulo 19, verso 17. Quem gostaria de ler? A Heloísa? Pode ser? Pode. Então vai. 19, verso 17. Ele disse-lhe, porque me chama bom, não há bom, senão um só, que é Deus. Tem mais um pedacinho. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Muito bem, Heloísa, muito obrigado. Olha o que Jesus respondeu para esse jovem, perguntou para ele, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim, olha, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que coisa curiosa. Jesus falando dos mandamentos. Olha agora em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Volta um pouquinho só, os versos 17 e 18. Mesmo livro aí de Mateus, só que agora no capítulo 5, versos 17 e 18. Está escrito assim, eu vou fazer a leitura, tá? É Jesus dizendo, não penseis que vim revogar. Revogar quer dizer abolir, tá bom? Eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, Jesus não veio revogar a lei, ele não revogou a lei. Olha o apóstolo Paulo no Novo Testamento falando da lei. Dá uma olhadinha em Romanos, passa um pouquinho para a sua direita, assim, ó. Vai girando para a direita, vai passar Marcos, Lucas, João, Atos, e então vai chegar em Romanos. Romanos no capítulo 2, verso 13. Há quem pense, né, que agora nós estamos no período da graça, por isso não precisamos mais da lei. Mas o apóstolo Paulo fala da graça e fala da lei, ambos coexistindo, né? A lei continuando em vigor, mesmo no Novo Testamento, mesmo nos nossos dias. Romanos, deixa eu ver se alguém está precisando de ajuda. Posso ler? Só um minutinho, irmã Jô. Todos encontraram? Se alguém precisar de ajuda, é só me chamar. Noeli, achou? Ótimo. Então, vamos lá. Romanos, capítulo 2, verso 13. Irmã Jô, pode ler. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Muito bem. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a lei. Não basta ser ouvidor, ou seja, só ouvir. Tem que praticar. Os simples ouvidores não serão justificados diante de Deus, mas sim, antes de ser justificados, os que praticam a lei. Praticar é obedecer, tá bom? Viver de acordo com a lei. Romanos 3, 21, irmã Jô. 21, não, 31, né? Isso, falei errado. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Muito então, bem. A fé não anula a lei. O apóstolo Paulo fala, a fé não anula a lei.
Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei, tá bom? Quem tem fé vai guardar os mandamentos de Deus. Uma coisa não exclui a outra, tá? Por que eu estou lendo esses versos, gente? Porque há quem diga, e vocês vão ouvir bastante disso por aí, que a lei dos mandamentos foi abolida, tá? E isso não é correto. Romanos 7 agora. 7 no verso 12. Irmã Jô, pode ler? 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Olha que coisa linda, como o apóstolo Paulo se refere ao mandamento. Gente, quando a gente medita nos mandamentos, hoje nós meditamos um pouquinho, eu tenho certeza que você já ficou encantado, né? A sabedoria divina, essas palavras, né? Se a gente obedecer os mandamentos, como nós seremos felizes. Mas ele diz assim, ó, por conseguinte, né? Como consequência, como uma conclusão, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, tá bom? Então, a lei é santa, a lei de Deus, diz o apóstolo Paulo aqui no Novo Testamento. Então, guardar a lei é o dever de todo homem. Vai lá em Eclesiastes. Eclesiastes é logo depois de Salmos. 13. Salmos, Provérbios e então Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Você abrir no meio da Bíblia, vai cair nos Salmos, depois você vai passar um pouquinho mais para a direita, vai chegar em Provérbios, e então Eclesiastes. É o último capítulo de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Todos encontraram? Alguém pode ler, por favor? A Noeli? Não, eu estou em Crônicas, eu não achei. Ah, então eu vou te ajudar. Você está em Crônicas? Pode passar para a sua mão direita. Está bastante. Achou? Não. Jó. Vai me falando qual livro que você está. Jó, pode passar mais. Agora você vai chegar em Salmos. Tá. Entendi. Salmos. Agora você vai passar, vai chegar em Provérbios. Isso. Lado direito. Eu não sei o que é direita e esquerda. A mão direita é que você escreve. Pois é. Eu acho que você... Eclesiastes 12, verso 13. Jeremias, Ezequiel... Passou muito. Passou muito. Já passei? Muito. Achei. Uhum. Isso. Gente, mais alguém precisa de ajuda? Então tá jóia. Eclesiastes 12, verso 13. Alguém gostaria de ler? Posso ler? Pode. Todos achou? Pode ler? Pode ler, sim. Este é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Ótimo. A minha fala assim, ó. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Olha, qual é o dever de todo homem? Guardar os mandamentos. Homem aqui no sentido homem e mulher, né? Há quem diga assim, olha, essa história de mandamentos foi só para os judeus, né? Só para os judeus. Mas esse texto diz que é para todo homem, tá bom? Não só para o judeu. Muito bem. Lá em Salmo 19, não precisa abrir, está escrito assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Gente, a lei do Senhor é perfeita. Lembra que eu falei no começo? Uma lei perfeita. E ela restaura a alma. Sabe, aquele que busca viver de acordo com a palavra de Deus, com a lei de Deus, é como se ele tivesse a alma restaurada. Deus ergue do pó, sabe? Aquele que roubava, deixa de roubar. Olha, isso é o que o cristianismo faz. Quem adulterava, deixa de adulterar. Restaura a alma da pessoa, né?
Às vezes a pessoa não honrava o pai e mãe, e agora passa a honrar, passa a considerar a família. Então, a lei de Deus restaura a alma, né? Quando a pessoa olha para a lei, pede poder para Jesus, para viver de acordo com a lei, ele vai aos poucos obedecendo. Sabe, nenhum de nós é perfeito, né? Mas nós sempre temos que estar olhando para a lei e vendo o que nós podemos melhorar, onde estamos falhando, tá bom? Muito bem. Espero que você tenha gostado do estudo desta noite. Tivemos o privilégio, gente, de ler a lei de Deus inteirinha. A mesma lei escrita pelo dedo de Deus, olha, perto aí de 3.000 anos atrás. É fantástico isso, né? Que Deus abençoe você, para você conseguir olhar para esse estudo desta noite e procurar, né? Senhor, o que eu preciso melhorar na minha vida? Eu tenho certeza que a sua vontade é viver de acordo com a vontade de Deus, tá? Não é à toa, meu irmão, minha irmã, posso te chamar assim, né? Não é à toa que você está separando todas as noites um pedacinho do seu horário de terça e quinta para estudar a Bíblia. É porque você tem aí no fundo do seu coração o desejo de servir a Deus cada vez melhor, tá? Então, olhe para a lei de Deus e pense, Senhor, o que eu posso fazer de melhor? Ali está a lei e nós vamos corrigindo aos poucos. Nada de desespero, né? Como eu disse também sobre a lei de saúde, vai corrigindo aos poucos. Agora, olhando para a lei de Deus, Senhor, o que eu preciso melhorar? Que Deus abençoe você, viu? Que Deus abençoe você. Se a sua vida está precisando de restauração, olhe para a lei de Deus. E a Bíblia diz que ela restaura a alma. Tá joia? Deus abençoe você. Posso fazer uma oração? Antes da oração, quinta-feira, nosso encontro, hein? Quinta-feira nós vamos ter um estudo presencial na igreja. Quem vai comparecer? Vai ter pipoca. Vai ter pipoca, Ricardo? Não pode não, que ela come muito. Não, pode sim, Heloísa. Pode sim. Ó, que legal, amém. Gente, todos vocês estão convidados. Os que moram limpo, que não moram, tá bom? Estão convidados para nós. Ó o Tonhão aí. O Tonhão apareceu. Legal, Tonhão. Bom, todos estão convidados. Vai ter o online também e também o presencial. Se você não puder ir, basta assistir pelo online, tá bom? Deus abençoe você. Vamos orar? Se tiver alguma dúvida... para que eu fique bem. Vamos orar, sim, irmã Jô. Eu vou orar agora. Vou repetir, se você sempre tiver surgir dúvidas durante a semana na sua mente, pode mandar no WhatsApp aí do Ricardo, que a gente procura responder dentro do nosso conhecimento, da medida do possível. Tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos para a oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de estudos da Tua Palavra. Acabamos, bom Deus, de ler os 10 mandamentos que foram escritos pelos dedos do Senhor. E nós ficamos emocionados, bom Pai, de vermos que o Senhor se preocupa conosco e estabeleceu uma regra moral de conduta. Bom Deus, nós somos falhos e pecadores, por favor, nos ajude a conseguirmos viver mais de acordo com a vontade e a palavra do Senhor. Abençoa, bom Deus, esse grupo que está estudando aqui a Tua Palavra. Talvez foi a primeira vez que ouviram falar na lei do Senhor. Que o Espírito Santo fale ao coração, que eles tenham o desejo também de guardar esta lei no interior do coração e viver de acordo com ela. Senhor, abençoe a irmã Jô, que ela possa ter uma boa noite de descanso, um sono reparador, e amanhã já estar melhor desta gripe. É o que pedimos, bom Pai, em nome de Jesus. Amém.